Nós tivemos essas semanas agora a discussão dos orçamentos. Nós estamos no momento em que todas as casas legislativas começam a estudar o orçamento. O que é o orçamento? É aquilo que nós vamos ter ano que vem para gastar na cidade do Rio de Janeiro. O que nós vamos ter para gastar na cidade do Rio de Janeiro é o que vai ser votado na Câmara. Não adianta depois a gente querer achar que vai haver modificação na mobilidade urbana, que vai haver modificação na educação, que vai haver modificação na saúde, que vai haver modificação no meio ambiente, que vamos fazer ciclovias, se isso não estiver dentro do orçamento que está sendo discutido agora. E como é uma obrigação e não um favor, nesse período existem audiências públicas onde as secretarias devem ir à Câmara explicar aos vereadores e à população em geral, porque é audiência pública, explicar quais são as razões e a metodologia e o planejamento de cada secretaria para os seus gastos. Pois muito bem, como vem acontecendo a cada ano, piorando mais ainda, está muito pior agora, os secretários resolveram, alguns não foram, e alguns foram, mas não estavam lá. Nós tivemos um fato inusitado, que é a questão da saúde. O governo Eduardo Paes vai conseguir uma mágica. Para o ano que vem, sem contar se a inflação vai ser 6, 7 ou 8%, sem contar o aumento que ele dá de 7% para o funcionalismo público, que todos estão reclamando, sem contar esses 6% e esses 7%, ele apresentou um orçamento para a saúde que é menor do que 2013. Ou seja, nós vamos ter os hospitais da cidade, nós vamos ter as UPAs que eles tanto fizeram, vamos ter os centros de emergência regionais, belíssimos prédios construídos, todos trabalhando no ano que vem com menos dinheiro. Ou seja, a Prefeitura do Rio afirma para o ano que vem, por exemplo, que o Hospital Souza Guiar vai melhorar o seu atendimento, tendo um orçamento 10 milhões menor do que este ano 2013. Miguel Couto, 12 milhões a menos. E assim todas as unidades de saúde vão ter orçamentos menores. Qual será a mágica para comprar material de consumo, comprar medicamentos, comprar luvas, comprar seringas, pagar profissionais que estão faltando nesses hospitais? Como é que vai ser feito isso com um orçamento menor? Eles foram lá e não explicaram nada. Mais grave do que isso, votaram durante esse ano a implantação de uma empresa privada que já está entrando nos hospitais, lamentavelmente, também o governo federal fez a mesma coisa, está entrando nos hospitais universitários, Fundão, Cafreguinho, todas essas unidades estão já prestes a ter o início da EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços de Saúde, lá a nível federal. E a nível municipal também a Câmara aprovou essa empresa, dizendo o seguinte: será a solução para podermos investir melhor na saúde do Rio de Janeiro. Muito bem, os vereadores da base do governo aprovaram, foram 8 vereadores apenas que votaram, nossa bancada e mais alguns que votaram contrários a essa empresa, e agora vem o orçamento. Se acreditarmos naquele slogan de que vale o que está escrito, o orçamento, vejam só, o orçamento da Prefeitura para a saúde é de 4 bilhões e 300 milhões de reais. O orçamento da Prefeitura toda é de 27 bilhões de reais. 4 bilhões e 300 para a saúde. Pois bem, desses 4 bilhões e 300, a empresa que eles criaram está com uma dotação orçamentária de 7 mil reais. 7 mil reais, 7 milhões não, 7 mil reais, menos do que ganha um vereador. É quanto vai ter a empresa pelo orçamento. Questionado o secretário de saúde, disse o seguinte: está tudo em planejamento na Casa Civil, quem planeja isso é o secretário Pedro Paulo, e ele não pode dar nenhuma informação, nós vamos ter que votar o orçamento assim, e depois ele vai explicar o que vai acontecer, da onde virão os recursos para a implantação da empresa municipal de saúde. Este é um lado. Do outro lado, uma outra audiência é a educação. Era uma discussão importante, o orçamento da educação aumenta quase 1 bilhão de reais. O prefeito botou lá mais dinheiro para a educação, provavelmente para pagar o plano de cargo que ele colocou lá e que boa parte dos vereadores foram contrários. Mas, para explicar isso, nada melhor do que a própria secretária, a secretária, como chamam eles, competente, ativa, Cláudia Costin. Mas, lamentavelmente, a mãe da secretária, ou alguém da família secretária, passou mal em São Paulo, a Leonina de São Paulo, vocês lembram disso? E ela teve que ir para São Paulo, não pôde comparecer para prestar contas. O subsecretário, também pela tensão do movimento, teve um problema gástrico, uma úlcera gástrica, também não pôde comparecer. E apareceu lá, representando os dois, uma terceira professora, absolutamente autoritária, que disse, quando foi questionada por isso, ela disse a seguinte pérola para os vereadores e para os professores que estavam presentes: eu não sou obrigado a saber tudo que acontece na Secretaria de Educação.
Essa foi a maneira de prestar contas. E é evidente que, acobertada pelos vereadores da base do governo, essas audiências passaram, o orçamento deve ser votado na primeira semana de dezembro, na última semana de novembro, e nós vamos ter problemas graves, porque é evidente, claro que a nossa bancada já fechou a questão, vai votar contrário ao orçamento, vamos fazer uma série de emendas que também terão a dificuldade de não são aprovadas, porque a maioria do governo não deixa. Mas teremos sérios problemas na cidade do Rio de Janeiro para o ano que vem. Uma cidade mais cara, com um orçamento muito maior, um orçamento grande, a arrecadação vai crescer bastante, 27 bilhões de reais, e vamos entender o seguinte, que o prefeito já começou a anunciar a partir de ontem, que aquele aumento que ele não pôde dar porque as pessoas foram para a rua dos ônibus, vem aí o aumento dos ônibus. Vamos aguardar para os próximos dias que vem aí o aumento da tarifa que ele guardou lá, escondeu da população para não criar um problema enorme, e agora, pressionado pelos empresários de ônibus, nós vamos ter aí o aumento das tarifas de ônibus. Exatamente aquilo que ele escondeu, ele acha que a população esqueceu agora. Vamos ter um governo com menos dinheiro para a saúde, contínua privatização da educação e da saúde. Para vocês terem uma noção, todos os programas que a Secretaria de Educação compra são programas cadernos para treinar os professores, vêm ou da Fundação Ayrton Senna em São Paulo ou da Fundação Roberto Marinho aqui no Rio de Janeiro. São comprados com dinheiro público. Ao invés dos professores prepararem esse material, eles são comprados. Na área da saúde, há um levantamento mostrando que deste orçamento deste ano agora, que está sendo proposto para o ano que vem de 4 bilhões e 300, 65% de 4 bilhões e 300 irão para a iniciativa privada, para a compra de serviços da iniciativa privada. Só para organizações sociais é 1 bilhão e 800. Ou seja, a saúde do Rio de Janeiro, como a saúde do Brasil, como a saúde de uma série de lugares, está sendo privatizada. E cada um de nós, obrigatoriamente, é usuário de serviço de saúde, queiramos ou não, nós dependemos e precisamos do sistema de saúde como de educação, vemos a cada momento a piora drástica na oferta de serviços de saúde, apesar de terem o discurso de que o funcionário público não pode gerir mais a máquina pública, que é preciso terceirizar até a mão de obra, e o resultado dessa terceirização, privatização que nós estamos vendo aí, é a piora cada vez maior da qualidade da saúde. E da educação, para encerrar, não precisa nem dizer muito. O IBOP mostrou um trabalho agora sobre a população brasileira, mostra que o brasileiro realmente, o brasileiro que mora em comunidades carentes, os aglomerados urbanos que eles chamam, que são as favelas, esse cidadão se aproxima do cidadão do asfalto em algumas coisas. Na compra de televisão, tela plana, na compra de forno de micro-ondas, na linha branca toda, se aproxima muito. Ou seja, ele assume uma posição de classe média, ele eleva a sua situação, seu estado social, apenas no consumo. Porque na educação está mostrado, e ali é o retrato da falência do sistema educacional brasileiro. 47% dos moradores de comunidades carentes do Brasil, 47%, não chegaram à metade dos anos do ensino fundamental. E menos de 3% teve acesso ao ensino superior. Ou seja, é um país que investe mais em forno de micro-ondas do que escola.